Muito boa noite, está no ar o Pampa Debates. Hoje eu substituo o Paulo Sérgio Pinto e aqui conosco no estúdio estão o escritor e publicitário Luiz Coronel, o advogado Ricardo de Oliveira Silva, o deputado estadual Tiago Simon e o sempre senador da República Pedro Simon. É um prazer recebê-los aqui. Bom, a gente está entrando na última quinzena de 2015 e esta semana tivemos acontecimentos importantes no cenário político brasileiro. Tivemos até uma batida policial na casa do presidente da Câmara, né, Eduardo Cunha. Tivemos aqui no estado uma revista também no gabinete do deputado Mário Jardel. Enfim, acontecimentos importantes. E eu começo perguntando para os senhores, levantando um debate, se 2015 é um ano para ser esquecido do ponto de vista político e, quem sabe, econômico, ou se é um ano para ser lembrado do ponto de vista da gente aprender com os erros. Eu começo com o nosso eterno senador Pedro Simon. Por favor, boa noite. Boa noite, é muita alegria estar comigo, de modo especial com os companheiros. Vamos dizer assim, o meu presidente deputado, Tiago Simon, tenho a alegria de vê-lo aqui. Meu amigo Luiz Coronel, que ao longo do tempo, nesses últimos 50 anos de dificuldade, a gente se encontrou o tempo todo. O prezado Ricardo, vice-advogado, você que está aqui no lugar do Paulo Sérgio, me convidou para fazer uma provocação, eu vi que eu conversei com ele, ele não veio. Ah, bom. Mas eu provoco um pouquinho também. A tua pergunta ela realmente é muito importante. E eu digo que o ano que nós estamos vivendo, na minha opinião, é um dos anos mais importantes da história. E olha que eu tenho 85 anos de idade, eu tenho 60 anos de vida pública, de mandato ininterrupto. E repito, para mim, este ano é dos anos mais importantes que eu vivi. Se me perguntar por quê, eu respondo com muita singeleza. Eu era criança, em 1954, guri do colégio. Quando eu vi, eu estava lá em São Borja, na sepultura do Dr. Getúlio Vargas. E de lá para cá veio a crise de 54, depois veio a crise da posse de Juscelino, toma posse, não toma posse. Veio o mandato malucão do Jânio Quadros, a renúncia do Jânio Quadros, a legalidade do Brizola, o parlamentarismo do Jango, a queda do Jango, os 21 anos de ditadura e esses 20 e tantos anos que estão vivendo de democracia que não conseguimos onde nós queremos. E tudo se repetiu. Crise, uma crise enorme, vão mudar e fica tudo igual. Quer dizer, quando Getúlio morreu, todo aquele mar de lama, Serra falava, tudo aquilo não aconteceu nada, não fez nada e parou. O Café Filho entrou e não adianta. Na queda do Jango, absolutamente a mesma coisa. Esses militares ficaram 21 anos aí, nem tentaram apurar. Hoje está provado, está claro, está líquido e certo de que o governo João Goulart não tinha nada que eles falavam. Mas eles não procuraram apurar, não procuraram ver, não fizeram, porque não estavam preocupados com nenhum. E se você vê nos livros das histórias dos generais, presidentes, vai verificar que eles estavam ali numa brigazinha de caserna, coisa de terceira categoria. A maneira com que eles escolhiam o candidato era de um ridículo atroz. O Costa Silva se impondo, o Castelo querendo uma candidatura civil. Não houve nada de maneira. E, infelizmente, a grande mudança que foi feita foi a queda da ditadura. Nós, da Aliança Democrática, comandada pelo Dr. Ulisses, tendo Tancredo na frente, o que nós prometemos, fizemos. Direta já, Assembleia Nacional Constituinte, fim da tortura, anistia e liberdade de imprensa. Exatamente. Mas tirado isso que foi feito, a morte do Dr. Tancredo foi um fato terrível. Eu assumi o Sarney e ficou tudo igual.
Eu cresci ouvindo que o problema, quando eu era jovem, crescendo que o problema era a ditadura militar no Brasil. E temos já agora... faz 30 anos já que não temos mais a ditadura. Sim, mas não dá para dizer que tu tem saudade da ditadura. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque o problema de hoje, essas coisas estão acontecendo, muito graves, mas que hoje a gente sabe que agora coisas não acontecer. Esse ano nós estamos vivendo um momento diferente. Pela primeira vez na vida, meus irmãos, o Brasil está deixando de ser o país da impunidade. Pela primeira vez na vida, não vai só para a cadeia ladrão de galinha. Pela primeira vez na vida, está se averiguando. O presidente da Câmara foi para a cadeia. Chefe da Casa Civil, todo poderoso, foi para a cadeia. Líder do governo foi para a cadeia. Os maiores empresários, os empresários mais importantes, mais ricos, mais potentes, estão na cadeia. Nunca, tu não tem o nome da história do Supremo, de qualquer grande empresário que foi para a cadeia um dia de cadeia. E o pessoal está na cadeia. E se aprovou um projeto de ficha limpa que terminou com o que é um escândalo hoje. Quer dizer, tipo Maluf tem 200 processos, foi condenado 200 vezes, mas não foi para a cadeia um dia. Porque a legislação que existia aí recorre e só pode ser preso quando for condenado em caráter definitivo. E o caráter definitivo nunca acontecia, porque de tantos recursos, antes de terminar, caiu o prazo. Prescrevia. Bom, então, isso está acontecendo. Então, isso está acontecendo para valer. Isso não vai mudar. Essa realidade não vai mudar. E isso, eu acho... Veio para ficar. Veio para ficar. Então, vou ler um e-mail aqui do nosso telespectador, aqui, o Vilcinho da Silva. E aí eu faço a pergunta para o Tiago Simão, deputado estadual. Boa noite. Oposição atual no Brasil não tem moral para criticar a nossa presidente e o PT. Afinal, querendo ou não, foi no governo do PT que foi liberada a Polícia Federal para fazer as investigações e colocar na cadeia seja quem for. Vilcinho da Silva. Deputado, oposição hoje no país tem moral ou não tem moral para criticar o outro? Eu acho que não é exatamente uma questão de moral, né? Obviamente que a classe política e o próprio Congresso Nacional como um todo, os partidos políticos, eles caíram no descrédito, né? Então, eu acredito que a grande expectativa de mudança hoje do Brasil não vem da oposição. Ela vem justamente da Operação Lava Jato, né? E a pergunta inicial que você fez, ou seja, esse é um ano para ser esquecido, esse é um ano para ser lembrado, esse ano não vai ser esquecido. Assim como o ano do impeachment do Collor não foi esquecido. Foi um ano marcante e que, inclusive, deu início a um novo ciclo, não é? Com o Itamar Franco, que fez um grande governo de coalizão, que implantou o Plano Real, que estabilizou a economia, né? E nesse momento, a colocação que ele faz é muito correta, no sentido de que não se trata do PT ou da presidente autorizar a Polícia Federal a funcionar de forma autônoma, né? Na verdade, as instituições no Estado de Direito, elas, por natureza, elas têm autonomia funcional perante a realidade dos fatos. Então, o que nós vemos no Brasil hoje, não é? E que realmente é a grande expectativa da sociedade, é a Operação Lava Jato, que faz na sua, acho que já está na 20ª... 21ª, 22ª já. 22ª etapa, ela faz uma grande depuração no sistema político brasileiro, desmontando a Petrobras, mostrando ao Brasil que existiam 4 núcleos, um núcleo político, um núcleo financeiro, com os doleiros, os lavadores de dinheiro, né? Um núcleo de lobistas que faziam todo o meio de campo e um núcleo econômico das empresas que se organizavam para superfaturar, um esquema de superfaturamento que não se restringia à Petrobras. Não é uma coisa não vista na história do Brasil. O país já tinha ficado impactado no julgamento do Mensalão. Era algo que realmente, uma quadrilha organizada comprando votos mensalmente no Congresso Nacional, né? E agora a gente vê... Então, assim, eu acho que fundamentalmente o que precisa ser registrado é a vitalidade das instituições, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, do juiz Sérgio Moro, da Polícia Federal, que, como foi dito pelo senador,
eles transcenderam a todas as barreiras e mostraram pela primeira vez que a lei vale para todos. Eu gostaria de colocar Por favor, o parecer do ministro Barbosa numa entrevista com o Roberto Dávila. Ele disse: não me venham dizer que as instituições estão funcionando plenamente. Quem está funcionando plenamente é o Ministério Público, a Polícia Federal, porque o Executivo e o Legislativo Nacional não estão funcionando. E eu me lembro, quero dizer essa frase em homenagem a um grande amigo meu, que é o senador Pedro Simo. Há 4 séculos atrás, o Padre Vieira dizia assim, criticando o sistema, então, do Império: isto aqui são 3 relógios desconcatenados. É um relógio adiantado, é um relógio atrasado e outro relógio parado. Então, de alguma forma, este Brasil que nós temos hoje me lembra essa frase do Padre Vieira. Quer dizer, nós temos que concatenar esses relógios para ter a hora certa com a história. O que me dói, senador, é que nenhuma alternativa, nenhuma opção que se possa fazer hoje, meu deputado querido, está fora de uma cota alta de risco. Todas elas, qualquer opção que se faça, cassação, não cassação, continuação normal do mandato, todas elas têm alto preço. Ou seja, nós não temos um anúncio de encaminhamento-solução. Estou certo, senador? Eu gostaria, inclusive, antes do senador responder, uma das figuras que está na parte central desse cenário todo, digamos assim, é o juiz Moro. O senhor acha que o poder judiciário teve um papel também importante, o senhor como advogado, doutor Ricardo? Olha, eu diria que, em realidade, o sistema de justiça está mostrando um protagonismo importante. E sistema de justiça, entenda-se, polícia, Ministério Público, Judiciário, essas instituições, felizmente, estão funcionando. Aliás, são as instituições garantidoras do Estado Democrático de Direito. Como bem observado pelo coronel, tem 2 outras instituições que estão, talvez, com o relógio, na expressão muito bem utilizada por ele, estão com o relógio atrasado. Nós tivemos um ano, do ponto de vista econômico, péssimo. Em qualquer área que se enxergue, a economia vai mal. É verdade. E eu fico pasmo com algumas Menos para situações. o governo. Não, mas veja bem, lá há 3, 4 meses atrás, o governo, contrariando qualquer análise política, e aqui eu vou me socorrer do mais político de todos os gaúchos, que eu considero o governador ao meu lado, Pedro Simo, o governo me manda, contrariando uma expectativa econômica da nação e uma avaliação política clara e rasa, manda um orçamento para o Congresso deficitário. O que aconteceu? Fizeram. Nem 2 semanas depois, a primeira agência de risco, nos rebaixou. Mas é óbvio, um país que precisa economizar, que precisa fazer o dever de casa, manda um projeto para o Congresso de orçamento deficitário, só pode ser rebaixado. Bom, agora, parece que o governo não aprendeu a lição. O que faz agora? Em discussão no Congresso, esse orçamento, que já era muito ruim, manda uma mensagem retificadora dizendo que não precisa economizar. Aquela economia que o governo vinha fazendo para pagar juros... Não precisa. Qual foi a reação imediata hoje? Mandaram há 2 dias atrás essa mensagem para o Congresso. Hoje, outra agência, a Fitch, rebaixou o Brasil. E isso é uma consequência para a economia brasileira enorme. Recebendo puxão de orelha. Com a segunda nota rebaixada, todos os fundos de investimento internacionais, principalmente americanos, que colocam recursos aqui na economia brasileira para fazer girar o capital, vão retirar seu dinheiro, porque não podem aplicar, estatutariamente eles estão proibidos de aplicar num país que tenha 2 notas não recomendando a aplicação. As duas notas rebaixadas significam que o Brasil não é um país estável para ser aplicado o dinheiro. Imagine se a economia já estava mal, o governo de novo contribui para jogar pá de cal em cima. Bom, agora sim, agora vamos lomba abaixo. Uma pequena frasinha. Quando os números e as palavras entram em duelo, a verdade vai para o brejo. É verdade. E a verdade. Mas isso não se reflete justamente desse problema, desse conflito, dessa crise política que estaria afetando diretamente a economia? Mas é inacreditável a falta de avaliação política
e eu sou apenas um advogado e consigo enxergar isso, por favor, será que não há ninguém na estrutura de governo que possa fazer uma avaliação de uma situação dessas e não fazer um movimento desses, um movimento que todo o mercado internacional percebe de que o Brasil não está comprometido em sanear as suas finanças. Não, com certeza. Está preocupado em brigar lá no Congresso. E a gente teve ontem essa invasão lá, essa da polícia. Invasão não, essa batida policial, lá, essa busca, exatamente, lá, que até o telefone celular lá do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o medo que se ouvia, o medo do partido do governo, do Partido dos Trabalhadores, era que em retaliação fosse encaminhado daí o processo de impeachment da presidente Dilma e o PMDB, se sentindo acuado, fizesse esse movimento. Quer dizer... Eu tenho uma leitura completamente diferente. Não sei se eu estou enxergando mal, senador, e só o senhor pode ter uma visão mais completa para nós. Mas veja bem, vamos raciocinar. O que seria melhor em tese para o governo? Um presidente da Câmara fragilizado conduzindo claudicantemente um processo de impeachment? Ou tira esse presidente e põe alguém, vai ser alguém mais sério, vai ser alguém com pulso. Esse outro alguém que eventualmente substituir o novo presidente vai conduzir com mais celeridade o processo, é óbvio, e com mais prontidão e com mais acuidade. Quer dizer, eu não consigo entender essas estratégias de governo. Para mim é inacreditável. Você sabe que, independente do mérito, e nós perfeitamente, acho que todo mundo viu que o presidente da Câmara não tem condições de permanecer nessa posição. Mas dizem quem está dentro do Congresso, dentro da Câmara, que a maior bancada hoje na Câmara dos Deputados é a do Cunha. Claro, por quê? Porque então, que ele mesmo enfraquecido, de onde é que ele vem tem força. De onde é que vem o poder então, do Cunha? De onde é que vem o poder do atual presidente da Câmara? Da palavra dele. O que ele promete, ele cumpre para os seus colegas deputados. E na República dos 34 partidos. Não claro, um Congresso com tantos partidos é difícil. Imagine fazer uma coalizão para alguma situação. O que me assusta hoje são as ideias impermeáveis, ou seja, as radicalizações não dispostas a refletir sobre o país e sobre as soluções. Há uma regimentação de blocos que fecham como se tivesse o monopólio da verdade, verdades encarceradas. E o Brasil está precisando de uma serena reflexão para apanhar soluções. E por isso não há soluções. Ele está fechando blocos. Ou seja, eu sou a favor do PT, eu sou a favor da Dilma, eu sou contra o PT, eu sou contra a Dilma. Eu acho que dentro desse duelo não há luz ideológico. Essa dicotomia, ou a favor ou contra, eu concordo acho contigo. que gauchizaram a República. Nós aqui no Sul somos muito afeitos a isso, né? Temos que ouvir o nosso senador. Porque aqui eu, por exemplo, me sinto assim um estudante universitário. Nós somos palpiteiros na frente do professor e ele está só nos analisando, hein, coronel? O professor concorda, mas eu vou te dizer uma coisa, coronel. Essa reflexão mais serena e fundamental para que se possa constituir um ambiente possível de se encontrar alternativas, não é, que criem consensos e que seja fundamental, nessa atual conjuntura, com essa formação de um bloco de poder do PT que praticamente criou uma hegemonia, não é, e tem uma linha uniforme de pensamento. O que eu vejo no Congresso é uma formação de um grande bloco contrário para poder tirar o PT do poder. Entende? É a maneira que foi o arranjo de forças políticas possível nesse momento, não é? Essa conjugação de todas as forças para que possam tirar o PT do poder. E esse bloco a gente está vendo já há 2 ou 3 eleições, que é o petismo e o antipetismo. Que rachou o país em 2. Quantas vezes eu vi o senador Pedro Simon ter gestos de entusiasmo com o projeto do PT, de inclusão social? Quantas vezes eu vi do senhor isto? Quantas vezes quantas vezes votei em candidatos do PT? Porque eu via neles, naquele momento, entusiasmava uma solidariedade social. A coisa se perde. Quer dizer, eu ganho um partido popular que não tem dinheiro para pagar a campanha e que precisa lubrificar o voto de muitos deputados.
abre-se o cofre e nunca mais se fecha. A caixa de Pandora. Essa é a história contemporânea, a caixa me parece. de Pandora. É verdade. Vamos ouvir o senador, porque não... Antes de ouvir o senador para botar mais lenha aqui, prezados, boa noite. Para afastar essa escumalha bolivariana petista do governo, eu concordaria até em devolver o país para os índios. Certamente teríamos mais perspectiva de futuro. Abraço Perigo a todos. antropofagia, viu? Giovani Prestes. Senador, por favor. Eu acho muito importante a discussão que está sendo feita aqui. Acho que ela é correta, é o nosso dia a dia. Mas vamos ser sinceros. É isso que nós falávamos 4 anos atrás. É isso que nós falávamos 8 anos atrás. É isso que nós falávamos 12 anos atrás. Quer dizer, a estrutura do governo não funcionava. O estilo do troca-troca era a realidade. As trocaturas aconteciam e não resolvia coisa nenhuma. Esse era o Brasil. Esse era o Brasil. O que tem, eu volto a repetir, o que tem de novo hoje é essa questão. É isso que você está dizendo. Você falou em invasão e depois voltou atrás. Não foi invasão. Não foi invasão. Invasão da casa do presidente. Não. Foi oficialmente, com o juiz, dedicado, com licença do ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer isso. Então, isso é feito. Quer dizer, o presidente da maior empreiteira do Brasil está na cadeia e ontem o ministro relator confirmou a cadeia, vai continuar na cadeia. O que eu quero dizer é que nós estamos vendo um Brasil que vai mudar. Está mudando. E que nós temos que fazer a nossa luta, o nosso esforço. Tem razão de dizer, tem que mudar. Mas a linha do que vai acontecer. Se o Supremo manter essa condição, e o mal que eu vejo, houve um momento que a presidente Dilma, quando foi reeleita, logo de saída, ela tomou as posições firmes e demitiu 7 ministros. Por corrupção. Eu fui para a tribuna, que tem até um livro meu dizendo, resistir é preciso. Faça isso, presidente. Toma essa posição, termine com esse tomar lá da cá e se liberte dessa armadilha que a senhora está e vá adiante com um governo de dignidade. Ela não conseguiu fazer. Não conseguiu porque ela ficou sozinha. Quer dizer, o PT já apareceu lá, chega de Dilma, volta Lula, as votações contra ela perdeu uma atrás da outra e continua esse sistema. Agora o vice-presidente também parece que está... Agora, o vice-presidente não manda nada. Se me permite, ela chincalhou o Temer 7 anos seguidos. Aqui, e agora quer que ele seja solidário com ela? Por favor. Os americanos têm uma frase graciosa, eles assim, um pai teve 2 filhos. Um foi pro Alasca, outro para a vice-presidência e ele nunca mais ouviu falar nos 2. Vice-presidente é a mesma coisa que pro Alasca. Mas o que importa é essa ação que está andando. O que importa é essa gente que está sendo presa e os processos estão sendo andados e vão ser condenados. O que importa, você tem que entender... na história do mundo, eu acho que não existe um exemplo do que aconteceu no Brasil. Se montou na Petrobras, Eletrobras, montado pelo governo uma direção corrupta. Se formaram, como diz um dos... o clube dos caras. Eles formaram o clube, se reuniram. Não, o clube dos diretores da Petrobras, diretores da Eletrobras, presidente do conselho. Fundaram o clube dele. Então esse clube se reunia. O que a Petrobras vai fazer ano que vem? Ano que vem comprar passadinha, Abreu Lima lá em Recife, o Fórum Petroquímico no Rio de Janeiro, o Porto em Rio Grande, as plataformas, isso. Então eles pegavam essa linha e iam para o outro lado. O que era o outro lado? Um grupo de dirigentes da sociedade empreiteira que também formaram um clube e se reuniram. Então, as obras são essas aqui. Bom, as obras são essas aqui são. Aí, a tua empreiteira vai fazer essa obra. Então, nessa obra, a tua empreiteira dá o lance mais barato e nós tudo vamos dar para cima. A tua empreiteira que vai dar isso aqui, tu dá nessa aqui os lances, o resto vai lá para cima. E diz que tem um clube desses no BNDES também. Eu não duvido. Já tem uns 50 anos esses clubes acontecendo no Brasil há muito tempo, né? Vamos lembrar, né? Senador, houve um empresário que na hora em que foi
dar seu depoimento, ou foi ser extraído do seu depoimento, para ser mais preciso, ele usou uma expressão que eu achei fantástica. Ele disse assim: corrupção era o nosso pedágio. Se não pagássemos o pedágio, não havia obra. Quer dizer, é uma maneira bonita. Esse homem, esse senhor, para mim, foi o que precisou da maneira mais clara como se dava o processo. Coronel, Pedágio. Agora, Coronel, veja bem, tu não há... Para mim é muito claro. Como é que isso surgiu? Não pagaram alguém, senador. É óbvio que alguém não foi pago e abriu a boca e isso veio como um jogo de dominó, uma pedra derrubando a outra. A questão dos Correios, começou ali. Sim, tem outra empresa também que já tem problemas. Começou, não, caiu sem querer. O coronel está dizendo com muita carreira. Uma CPI, que foi chamada CPI Chapa Branca, porque era só os contingentes do governo, de repente mudou. E esse que está, foi o presidente daquela CPI. E naquela CPI botou as coisas para fora e veio tudo isso para fora. Me lembro às vezes do Roberto Jefferson. Foi ele? Foi ele, nessa comissão. Mas uma coisa é assim, não pagaram alguém. Não pagaram alguém. Olha aqui, o Roberto Jefferson, na comissão, apontou o dedo pro Schmidt, da Casa Civil. O Liceu e disse: vocês roubaram, fizeram assim, prometeram dinheiro, eu tinha que pagar os meus membros, os caras do meu partido, você não deu dinheiro, você é o culpado. Tá aí, ó. E foi. Essas coisas só vêm à tona quando alguém... Estava tudo certo, correspondência aqui do Carlos Bom de Uruguaiana. O Delcídio Amaral estava tudo certo para ele, delação premiada, de uma hora para outra desistiu e agora já está acertado que vai passar o Natal em casa e o advogado dele já está aprontando o habeas corpus porque em janeiro que vem vai estar de plantão e o ministro Lewandowski está todo armado para soltar o Delcídio Amaral. Carlos Bom de Uruguaiana. Será que essas delações premiadas vão cair na soltura? Esse Lewandowski não é santo, né? Também, né? Ele está indo... Ele fala muito bem italiano, né? Ele está indo... Que medo. Ele está indo no tribunal, ele teve conflitos duros com o ministro Joaquim, quando ele foi presidente. Até foi fruto de um debate duro. Foi um debate duro que o Joaquim usou, que ali enquadrou o tribunal e foram todos na mesma direção. Então esse presidente quer fazer justiça. Está agindo até agora não tem nada que altue nesse sentido. Eu duvido que isso que ele está dizendo vai acontecer. Tá certo. Eu duvido que ele vai acontecer. Que nesse caso... é verdade que tem um perigo. Quer dizer, entra em recesso do Supremo, ele é o dono de tudo. Mas, senador, ele sozinho faz o que a imprensa hoje está fazendo uma diferença fantástica em tudo. Aliás, começou lá no Mensalão. Ou seja, o fato de tudo estar sendo divulgado cria uma sensação de fiscalização na opinião pública e uma pessoa, antes de tomar uma atitude, né, quem tem poder de decisão, antes de tomar uma atitude que possa vir a ser muito acidamente criticada, a pessoa pensa duas vezes. Com certeza. Eu imagino que ainda vai mais pensar com escutas hoje em dia. A pior frase política que eu ouvi nos últimos tempos foi um debate de posição de defesa do governo, de contestação do governo, e o rapaz levantou o dedo e disse assim: eu prefiro meus ladrões. Essa frase inesquecível. É verdade. Mas essa é uma pérola. Pérola, né? Deixa eu amenizar um pouquinho então o programa aqui, falar de coisa boa. Aliás, o lugar mais bonito que se possa imaginar, ele existe. E é melhor porque tem benefícios especiais, porque as melhores férias estão nas paisagens naturais mais bonitas e esperam por você, sabe aonde? Aqui pertinho, no Uruguai. Com benefícios especiais para turistas, pagando com cartão de crédito ou cartão de débito, terá hotéis sem impostos, descontos em impostos também, em restaurantes, tax-free e outros benefícios. Olha só. Imagine um lugar muito feliz. Agora, imagine este lugar com benefícios especiais. Pagando com cartão de débito ou crédito, você tem a devolução do imposto IVA em restaurantes e em locação de carros. IVA zero em hotéis. Descontos de 10,5% em aluguel de imóveis e tax-free. As férias encontraram seu lugar. Mais informações sobre os benefícios em uruguainatural.com. Uruguai Natural. Estamos de volta. Eu estava lendo aqui no Sul
O senador Pedro Simão estava me perguntando aqui, estava lendo no portal sul.com.br, diz aqui, Eduardo Cunha será notificado pelo Conselho de Ética nesta quarta-feira. Isso aconteceu agora mesmo, está acontecendo agora. Ele foi notificado sobre o processo que corre contra ele no órgão. Um horário marcado agora às 18 horas, a secretária vai levar o documento, deve ter levado já o documento até o gabinete dele. Depois de receber esse documento, Eduardo Cunha terá 10 dias úteis para a defesa. Este prazo pode ser congelado se o Congresso entrar em recesso na próxima quarta-feira. Passando o período de defesa, começa a fase de testemunhos e provas, que gerará o relatório final, que será votado primeiro no Conselho de Ética e depois no plenário do Poder Legislativo Nacional. Quer dizer que cada dia o cerco, de qualquer maneira, ao Eduardo Cunha continua, senador. O que é o que vai de encontro com o senhor estava falando. Não importa se é o presidente da Câmara, está sob investigação e vai ter que levar até o final. Olha, desculpe, eu percorri o Brasil inteiro esse ano. Falei principalmente com os jovens. E falei, não partidariamente, falei um velho que viveu essas coisas todas para os jovens também. É impressionante, nós temos que entender a mocidade de hoje. Essas redes sociais, o Tiago conhece e se aprofunda nisso. Essas redes sociais, em geração polegar. Em que 10 caras se reúnem e criam uma rede e cada 10 fala com mais 10 e isso vira 100 e vai aumentando. E está andando pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. E a conscientização desses jovens, o debate que eles estão tendo é com relação à sociedade brasileira. Então, a questão, nós estamos falando, tudo que nós estamos falando é absolutamente correto. Agora, na minha opinião, o âmago da questão é se nós vamos fazer para valer. Se nós vamos fazer um impeachment para tirar a Dilma, para botar não sei quem, se nós vamos fazer um impeachment como a própria Dilma está fazendo, o erro dela, a Dilma está montando para garantir o não impeachment, está montando de novo o toma lá da cá. Está mandando o PT, o MDB indicar os candidatos para quem vão ser ministro, cada partido indica um candidato, seja quem for, está fazendo a mesma coisa que ela está fazendo até agora, ela está fazendo. Não vai dar certo isso. O que vai dar certo, eu volto a te repetir, é que vai chegar ao fim essa operação vai chegar ao fim e muita gente importante vai ser condenada. E muita gente importante vai para a cadeia. E nesse momento que nós temos que fazer, e o grande entendimento é a mocidade para a rua. É o grande debate da mocidade, porque em cima disso nós temos que fazer um novo pacto social. Quer dizer, feita esse ato positivo e concreto de limpeza, aí sim, aí nós podemos sentar na mesa e dizer, vamos fazer uma nova forma social. Esse pacto não pode ser assim. Quer dizer, o Rio Grande do Sul não pode ficar lá no sul, praticamente isolado, esmagado, e São Paulo com potencial que São Paulo é para o Brasil, o que os Estados Unidos é para a América Latina, força total. Quer dizer, essas discussões nós vamos ter. Essa fórmula vai acontecer. Não pode ter a União com 60% do orçamento, dinheiro para botar fora, para jogar, para fazer o que quer, e o coitado do município não pode fazer coisa nenhuma. Essas coisas nós vamos fazer, mas tem que ser para valer. Porque isso é verdade hoje. Não é a fulanização, não é, senador? Não é a fulanização. Exatamente. É um novo momento. A gente pode esperar isso para 2016? Qual o cenário agora, terminando o ano, que a gente pode esperar? Então, essa renovação que o senador fala... Eu vou colocar uma questão, ser humano. O Marx dizia que a história dos homens era a história das necessidades. Eu digo que a história dos homens é as necessidades e os sonhos. Os homens se alimentam de esperança. E a capacidade de elaborar a esperança humana não tem limite. Nós chegamos a datar momentos para a esperança. O ano novo é um momento que se data a esperança. A vida vai continuar mesmo, a sua esposa fuma, vai continuar fumando, não é? Mas nós elaboramos uma esperança de ano novo. Esse ano as esperanças estão muito trêmulas, porque o país, apesar de apresentar esse quadro maravilhoso da superação da impunidade, está à espera, esperando Godot, aquela peça do Beckett, sabe? Está esperando Godot. O país está esperando este momento desse encontro, esse momento desse pacto, Thiago. Esse momento que se diga assim, é por aqui que nós vamos, por aqui. Quer dizer, não tem estrada, nós estamos no mato, nós estamos no mato. Nós estamos procurando a bússola, estamos esperando que o cachorro acoie, está esperando que surja a estrela boieira, está esperando uma série de coisas.
mas nós estamos no mato. Agora, que há uma percepção, eu acho, em todas as pessoas, que o Brasil está anunciando uma nova fase, eu acho que está anunciando. Uma nova fase se anuncia. Olha, eu estou acompanhando o Tiago. Eu vejo... A gente não nota a diferença. Estou com 80, ele está com 40. Mas, para mim, eu olho para o Tiago e vejo a maneira com que ele está exercendo o mandato. É completamente diferente do que a gente fazia no passado. Ele está agonizado até todo dia. O negócio dele, ele recebe diariamente 10, 20 mensagens, toma nota dele, tem que responder para as mensagens, responde para ele, e toma nota, daqui a pouco vem. Quer dizer, é um sentido diferente. Quer dizer, o Tiago, 6 meses de mandato, apresentou um baita projeto, que é o negócio de criar aqui no Rio Grande do Sul uma comissão para questionar a questão da corrupção. Quer dizer, coisa que eu fui fazer com 40 anos lá, essa gurizada já está nesse sentido. Quer dizer, esses jovens já estão presentes, estão cobrando, estão diversificando. Então, eu vejo ele tem que correr. E uma coisa que está acontecendo que eu fico impressionado, fim de semana, andando por lá, fazendo conferência, palestra, quer dizer, parece uma coisa interessante. Eles fazem um debate que se fosse a eleição semana que vem. É um ambiente de corrupção. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse momento de emoção, de vibração. Para onde é que nós vamos, para onde é que nós vamos. Então, o que eu acho é que nós temos que dar o devido valor a esses jovens, a essa posição de debate, de discussão que eles estão travando. E o senador está com Gonzaguinha, eu acredito, é na mocidade. E interligados. Deputado Agora, o fato político mais importante do momento, o impeachment, ele só vai acontecer se houver mobilização popular. Na linha do que o senador acabou de dizer. Isso é verdade. Porque o processo é político, ele não é um processo jurídico. Ele tem uma tisnagem jurídica no seu início. Mas o mérito do processo de impeachment é um julgamento político, conferido ao Senado da República. É o Senado da República que vai dizer... Eu vou fazer uma pergunta ao senador. Que no nosso tempo, na nossa luta, as figuras políticas estavam em jogo. Era Ulisses, era Teutônio, era Tancredo, era Getúlio, era Brizola, era Lula, não sei o quê. Repara que no debate do povão ele não quer caber de ninguém. Ele está na questão do que acontece e do que tem que mudar. Não tem ninguém que leva ninguém. Ninguém não tem banco de reserva, senador? Não tem banco de reserva? Naquela luta tinha um banco de reserva. Não tem mais nem titular nessas alturas. Eu quero passar. Mas o que eu quero dizer é que o povo está querendo os fatos reais. Não adianta que alguém quer somar em cima do que está acontecendo. Aparece lá no começo, aparece a figura do Serra, apareceu a figura do fulano e tal. O povo não está aceitando. Eles querem mudar para valer. O conceito de autoridade se horizontalizou muito. Eu acho também a coisa hoje espetacular, sexta e se não me engano foi ontem, o PT agora está tendo a CUT, a UNE, que fazia anos que eu não via falar em UNE. Quer dizer, agora vem a UNE com a bandeira na mão, negócio. Quer dizer, essa cidade não tem credibilidade. Vamos agora, então, à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAURS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAURS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Eu vou passar, então, a boa notícia. O Luiz Coronel passou para o deputado Thiago Silva uma boa notícia. Eu queria dar um pequeno antes dela. Eu queria dizer que o governo do estado do Rio Grande do Sul hoje assinou um grande pacto da sociedade civil e do governo para a reforma das escolas do estado. Esse é um grande pacto. Que é uma boa notícia. Sem dúvida. Esse não é uma grande notícia. Por favor, um projeto de lei muito importante que cria condições para os investimentos privados no setor da educação. Então, não é a privatização da educação, mas é uma janela importantíssima que se abre para que tanto pessoas físicas quanto jurídicas que tenham interesse em patrocinar escolas possam, como existe a adoção de praças e tantos outros modelos, né? Isso realmente foi uma vitória muito importante. Mas eu queria fazer uma pontuação aqui interessante em relação a essa questão que o senador colocou, no sentido dessa mudança geracional, tá? Ou seja, as características dessa nova geração que, na verdade, são a vanguarda, né? Estão na ponta da frente desse movimento, né? Que muda a cultura, que tem um nível de exigência em relação à transparência, em relação
a mudança de práticas políticas muito mais forte e que realmente tem um outro nível de mentalidade, né? É totalmente conectiva, não é? A gente realmente vê hoje as redes sociais não são pautadas pela grande mídia. Nós vemos uma autonomia e seguidamente dentro das redes sociais algumas reportagens específicas sendo duramente criticadas porque a cidadania conquistou uma autonomia, não é, nos meios de comunicação e passa a ser protagonista dos processos. As convocações são todas feitas pelas redes sociais, não pelos partidos políticos, né? Então, assim, esse é um fato muito importante. Mas o que me preocupa mesmo, né, e esse ano me parece que nós vamos chegar ao fim de um ano que não vai ser esquecido e vai passar a sensação que é um ano que não vai terminar. Não é? Porque nós vamos ter o recesso e vamos ter a continuidade desse processo de impeachment. Então é um ano que praticamente vai ficar colado na sequência do outro. E como Isso é verdade, hein? Se não houver nada, se houver recesso sem resolver nada, nós vamos ficar esperando. Nós vamos ficar em suspenso, não é? Mas o coronel colocou uma questão em relação aos riscos, em relação às alternativas que nós temos. As duas têm apresentado. Hoje eu li, nós temos lido em relação, esse ano foi um desastre econômico para o nosso país imensurável. Não é? Por emprego, 1.200.000 empregos, renda, PIB, não é? 600 milhões de PIB, foi 4% de queda no PIB, desde 1930. E tudo isso fruto, é bom que se diga, da irresponsabilidade fiscal, principalmente, mais até que a corrupção, não é? Então, quando nós acenamos para 2016 e analisamos os cenários pós-impeachment, né? Nós temos um cenário da permanência da presidente e nos preocupa muito, não é? Digamos assim, a governabilidade, não é? Com esse cenário de completa falência institucional 3 anos o desse país modelo de governo que existe. 3 anos o modelo de governança falido. Não, mais que falido, assim, é sem legitimidade, sem credibilidade. Na minha opinião, um partido que ficou anos pleiteando o governo, depois de todo esse tempo no governo, claro, já deveria ter. Mas o que eu digo é o seguinte, o que todo o Brasil sentiu é que nós, e na própria eleição, que foi uma diferença mínima, não é? Foi 1%. Sim, 1%, 51%. E somente em função da utilização sem precedente do aparelho do Estado que nós tivemos. É verdade. Foi uma coisa não vista. A estrutura dos Correios entregava santinho da presidente. Só para concluir o raciocínio. Então, o que acontece, né? A gente vê que há um sentimento de que esse ciclo do PT acabou. Isso que o Brasil sente. Ninguém aguenta mais. Esse ciclo acabou, não é a questão da... ninguém quer golpe, a gente quer um procedimento legal, constitucional, com rito correto, com ampla defesa, com devido processo, com tudo corretamente. Mas o que nós sentimos politicamente e socialmente é que o ciclo acabou, entende? Então, vem o segundo cenário. Bom, sai a presidente e assume o vice, que já está com um grupo que é conhecido já há bastante tempo, né? O grande risco que eu vejo, coronel, é o seguinte, é a gente iniciar um novo ciclo na política, que deveria ser esse governo de união nacional, que pudesse unir a sociedade em torno de um grande projeto para levantar o Brasil, com velhos políticos. Esse é um risco que a gente corre. Depois eu lhe passo a palavra.